aqui, abri o sorridente Flávio Gomes. Não, tô sorridente nada. O sorridente Flávio Gomes vai começar. Eu só queria dizer o seguinte, gente, só para começar. Eu quero dizer para você que eu tô... Minha coisa minha, hein? É uma tristeza muito grande que eu tenho de ver uma decisão de um campeonato tão bonito, tão importante. Você viu que a abertura monumental, a Sul-Americana está com uma Libertadores da América, né? Fazendo aquelas aberturas legais, os times entrando, as crianças do lado, com as camisas dos clubes que participaram da competição, tudo bonito, tudo organizado dentro do estádio, mas fora. Gente, nós temos que parar para repensar um pouquinho do futebol. O futebol não pode ser um apêndice da sociedade, infelizmente não. Tentativa de invasão, confusão, briga, nada muito diferente roubo. do que sempre aconteceu no Maracanã, né? Agredimos o jornal. É? Nada muito diferente, né, Pascoal? Ontem não foi exclusividade. Chega um ponto que a gente precisa ter um pouco de paz. Ontem, antes do programa, antes da transmissão do jogo, a gente viu os repórteres da Fox mostrando a chegada dos torcedores do Independiente. E a polícia tendo que atacar a torcida do Flamengo, que não queria deixar as pessoas descerem de vans e ônibus e carros que estavam indo ao Maracanã. A gente tem que... Eu quero dizer o seguinte... Eu acho que nós estamos regredindo para a idade da pedra. Não é possível. Nós estamos voltando para a idade da pedra. Como é que aquela criança, como é que essa criança e essa senhora voltarão a um jogo de futebol no meio disso aí? De bombas, de pedras, de rojões, de confusão, de briga. Ô, Pascoal, tem certeza que essa criança pediu à mãe, me leva na final? Ela levou. E aí? Sai com essa imagem. Você acha que essa criança vai pedir de novo? E se pedir, a mãe vai dizer, não, vamos, meu filho, porque é um ambiente tranquilo. Virou uma praça de guerra. Torcida única. Não era torcida única. Tinha 5 mil torcedores. Não, praticamente não, Pascoal. Tinha 5 mil argentinos lá. E 5 mil argentinos significam 15 mil brasileiros. 5 mil que estavam dentro do estádio. Exatamente. A expectativa ontem era de mais de 5 mil fora. Exatamente. Fora que estavam fora. Eu acho uma responsabilidade dessa mãe levar uma criança num jogo desse. Por tudo que estava acontecendo. Pelo que aconteceu na noite passada. Pelo que estava acontecendo na cidade. A mãe, o filho fala assim, mamãe, me leva para quero ver a decisão. Esse você não vai, meu filho. Você não tá vendo o que tá acontecendo na cidade? Não dá para ir. Infelizmente, não dá para ir. A gente condena tudo isso. Claro que condena, óbvio. Agora, é o que você falou, eu concordo, Pascoal. Não é exclusividade de uma torcida. Não. Isso está acontecendo no Brasil de uma maneira geral. Aconteceu antes e aconteceu depois. Olha a camarada. Olha esse camarada aí. Olha esse camarada aí. Isso é um otário. Exatamente. Isso é um otário, um babaca, isso é um imbecil. Então, como se o câmera fosse culpado. É lamentável. Isso é um imbecil. Tudo isso que aconteceu foi lamentável. Eu não sei qual foi a logística aplicada pela PM, pela polícia aqui do Rio de Janeiro. Eu não conheço, não sou especialista no assunto. Não funcionou. Não funcionou. E olha o que está acontecendo aí. A gente só pode tomar por base aquilo que a gente já conhece. Na Inglaterra, quando o jogo é importante, eles cercam 1 quilômetro antes do estádio. Em São Paulo, nós estamos falando de confusão, mas ontem fizeram isso depois do jogo. Não, estou falando isso aí antes do jogo. Eu estou falando do antes do jogo. Não, essa imagem é depois. Essa é depois do jogo. Tá indo embora. Pessoal, tem imagens antes do jogo. Eu vou falar do antes. Essa imagem é antes do jogo. Essa é antes do jogo, que é o chamado cavalo doido. O que eles fazem? Eles vão todos para a bilheteria e todos para a portaria. Como não tem que passar o ingresso magnético, fica todo mundo ali parado na catraca. E aí todo mundo vem, empurra todo mundo e passa, dá aquela confusão e gente pula a catraca, gente invade e tal. O chamado cavalo doido, que eles fazem ali. Gente, eu tive a oportunidade na minha carreira como jornalista de ir a alguns países. Sempre há 500 metros, 1 quilômetro, em alguns lugares 2 quilômetros. Fazem um cerco e só entra quem tem ingresso na mão. Na Copa do Mundo, Pascoal, vamos só situar para o torcedor que está assistindo, quem não é do Rio, para identificar. Essa cena é um exemplo do que eu vou falar. À esquerda dessa cena tem um viaduto chamado Duvaldo Cosa. Na Copa do Mundo, não subia o viaduto quem não tinha ingresso. Ponto. Tinha um cordão lá. Aí nessa imagem, à direita, fica a rua São Francisco Xavier. Essa rua é a Avenida Maracanã, que fica em frente ao portão ali, na estátua do Bellini. Se não tivesse ingresso, não passava. Isso a gente está falando de pelo menos a 300, 400 metros do estádio. Não tem ingresso, o senhor já não passa. Para minimizar o risco da confusão na frente. Porque esses 10 mil argentinos que vieram, não tinham ingresso todos. Claro, só foram 5 mil colocados à disposição. Então, 5 mil
ou iam criar tumulto, ou iam para algum outro lugar. E claro que eles iriam para perto do Maracanã. Como só tinha 68 mil ingressos à venda, o torcedor do Flamengo é muito maior que isso? A venda não foram 58. 60 e... foram 58 mil 58 mil ingressos à venda? Tem as gratuidades. E a torcida, ontem quase 8 mil de gratuidades, né? Sim. A torcida do Flamengo é muito maior do que isso. Então, gente que não tem ingresso vai tentar entrar de qualquer forma. Mas não pode. Perdão. Não pode ser aceito mas é isso que nós estamos tratando do mesmo assunto. Há, nesse instante, bloqueio. A chamada prevenção da polícia. Evitar que isso aconteça. Nós estamos falando do antes do jogo. Olha lá, isso aí foi essa imagem. Nem pular catraca, do cavalo doido. Não, essa imagem aí é um roubo. Estão roubando lá as Está acontecendo uma ambulante. Um ambulante vendendo cerveja e as pessoas começaram a roubar, a saqueá-la. Sai daí, a cerveja é minha, começam a jogar, vocês vão ver, vão começar a jogar. Gente, são bandidos, homens e mulheres. Ninguém rouba se não é bandido. Achou legal, achei essa caixa aqui, esse isopor cheio de cerveja, que presente. Não é, isso é um assalto. Isso é um roubo que fizeram uma trabalhadora que estava lá no Maracanã. Então assim, agora, o Flamengo tem culpa nisso. O Flamengo é um dos organizadores do evento. O Flamengo tinha que sentar com as autoridades, principalmente depois da confusão na Argentina, e falar, olha só, tem que ter um esquema de segurança diferente do normal. Não é uma final qualquer. Olha, mas você acha que o JEP não sabe disso? O JEP pode saber, mas claro, o Flamengo tem que dizer isso para a polícia. Então a polícia está fazendo um grupo especial da polícia. O Flamengo não tem nada com isso. Claro que tem. Claro que não. Não. Quem organiza o evento é a Conmebol. Quem organiza é a Conmebol. E quem faz a segurança do evento é a Polícia Militar. Então a segurança do Campeonato Brasileiro é a CBF? Não, segurança é a Polícia Militar. Não, a organização de um jogo, a competição da CBF. É a CBF. Quem pede não é a Conmebol, é o clube. Quem pede é o clube. Então, o clube pede, manda um requerimento. Ele vai um requerimento dizendo que tem um jogo. Isso. Agora ele não vai estipular quantos policiais tem que ser mandado. Não estou falando para estipular. É trazer um relato do que aconteceu para passar para o JEP. Olha, nós sofremos isso. Se vocês vão trazer efetivo de 100, 200 mil, não me importa. Agora, é melhor ter uma relação não foi feito isso? Diferente. Mas, Fábio, de acordo... Por que você culpa o Flamengo se você não sabe? Porque o Flamengo se manifestou. O que ele falou? Isso que eu estou te perguntando. A responsabilidade dele. Isso que eu estou perguntando. O Flamengo pediu para PM o efetivo lá para fazer o policiamento. Informou que ia ter o jogo. Informou que ia ter o jogo. Falou que teve problema lá em... Não passou, porque o Flamengo alega agora... Então o Flamengo não avisou a polícia que teve problema lá. É isso que eu estou perguntando, eu não estou sabendo. O Flamengo alega que fora de campo não é com ele, Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei para você o seguinte, quando o Flamengo mandou para a polícia requerimento solicitando policiamento para esse jogo, ele informou que teve problemas lá em Buenos Aires? Não, entende o Flamengo que isso foi público e notório. Não, mas, Fábio, com relação aí ao esquema montado, o Flamengo ele tem que pedir o número de policiais aí compatível com... Essas imagens já são outras, essas são imagens de terça-feira. Não. São de ontem. O pessoal tentando invadir o hotel para tentar pegar ingresso. A estava lá, teve gás de pimenta. Esses são torcedores argentinos. São argentinos que tentaram invadir o hotel onde estava localizado o Independente atrás de ingressos. Isso. Porque eles tiveram uma informação de que ali haveria ingressos ou pelo menos alguém vendendo e eles forçaram a entrada para tentar pegar ingressos ali. Mas de acordo com o que é estipulado... Isso foi de ontem de manhã. Ontem de manhã, foi no dia do jogo. Eles estavam ali atrás de ingressos ali para poder acessar o Maracanã. O Flamengo ele fala, o público será de 60 mil pessoas, por exemplo. A polícia ela calcula o número de policiais que exatamente você vai utilizar dentro da operação. Perfeito. Com relação ali e informa que é decisão de campeonato. Essa imagem já está indo embora. Não, aí já é a saída do estádio. Mas com relação às ambulantes que ficam do lado de fora do Maracanã, é complicado até controlar o acesso deles, Fábio, porque são realmente trabalhadores ali informais. Não existe um cadastramento. É complicado. O cara pega ali um isopor, ele enche de cerveja e fala, vou vender na porta do estádio. O Flamengo não tem como controlar isso daí. Inclusive em São Paulo, não, mas é a responsabilidade do Flamengo, não é? Não, torcedor sim, sem ingresso, não. Não, peraí. Eu pensei que você estava falando com relação à ambulante ali. Não. O que eu falei aqui é o controle, o bloqueio, 500 metros, 1 quilômetro do estádio. Quem não tem ingresso, não passa. Mas isso também, Fábio, cabe à polícia organizar. Exatamente. Se o Flamengo não tem nada a ver com isso. Mas num jogo... Gente, olha só. Um jogo dessa magnitude... Depois do que aconteceu na terça-feira à noite e do que aconteceu ontem durante todo o dia, se a polícia não sabia